Olá, hoje nós vamos aplicar o princípio da impessoalidade ao direito de trânsito. Se você não conhece os princípios constitucionais administrativos, dentre eles o princípio da impessoalidade, eu convido você a conhecer o artigo 37 da Constituição da República. Porque lá você vai ver o capítulo falando da administração pública e dentre vários assuntos interessantes tem os 5 princípios básicos da administração: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos esses princípios e vários outros são de aplicação obrigatória no trânsito, tá? No trânsito, na administração pública como um todo. Mas hoje eu gostaria de aplicar apenas o princípio da impessoalidade ao direito de trânsito. Para isso a gente precisa dar uma passeada necessária no direito constitucional, administrativo, para chegar no nosso foco, ok? Então vamos lá. Se você pegar o artigo 37 da Constituição Brasileira, a Constituição Federal, você vai ver, né, que ele traz ali o que a gente conhece no direito como limpe, né? Limpe é uma palavra mnemônica. Mnemônica é quando você junta algumas letras ou palavras para formar alguma frase que te lembre uma série de coisas. Aqui a gente usa o limpe, né? Essa palavra vai lembrar legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo? E a impessoalidade, ela traz a ideia de que a administração pública, quando estiver fazendo, né, as suas funções, seus atos administrativos em si, ela tem que observar ela tem que observar a finalidade administrativa. Então, a impessoalidade é um dos princípios do artigo 37, e ela busca a finalidade administrativa, que é invariavelmente o interesse público. Invariavelmente vai ser o interesse público. Então, eu vou falar que a administração pública ela está observando o princípio da impessoalidade, entre outras coisas, quando ela estiver observando a finalidade administrativa, que é alcançar o interesse público. Logo, quando, por algum motivo, o administrador fizer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa visando o interesse particular, ele vai estar automaticamente quebrando a finalidade administrativa e sendo pessoal e não impessoal. Tudo bem até aqui? Então agora eu te passei o conceito e o contexto todo constitucional e administrativo desse princípio. E como é que a gente pode, né, dentre as inúmeras possibilidades, como é que a gente pode aplicar esse princípio ao direito de trânsito? Por exemplo, vou fazer isso em uma fiscalização, ok? Vou aplicar em uma fiscalização. Imagine que está tendo uma blitz, certo? Está tendo uma blitz, né? E essa blitz geralmente é uma blitz da lei seca, mas ela serve para verificar várias outras possibilidades. E aí, quando está tendo essa blitz, o agente de trânsito, ele vai e faz sinal para que o determinado veículo encoste para que seja feita a abordagem. Quando esse veículo para, né, um veículo que estava numa condução meio estranha, fazendo zigue-zague por aí, para aquele carro, e quando o agente de trânsito olha quem está dirigindo aquele carro, é o irmão dele, por exemplo, visivelmente embriagado, ok? E aí ele fica num dilema. Por quê? Se o agente público faz o que é o correto, né, faz a abordagem, faz a autuação, vê que aquele cidadão está com notórios sinais de embriaguez, por exemplo, ele deve reter o veículo e tem que recolher a CNH do condutor, lavrar o auto de infração, que depois de todo o processo vai se transformar ali numa multa, suspensão de direito de dirigir, etc. Então ele deveria fazer isso. Agora, por sentimentos, né, familiares, etc., ele para e pensa: nossa, eu sei que meu irmão precisa da carteira para dirigir, né, que ele é motorista profissional ou qualquer coisa que seja. Se eu fizer o que eu deveria fazer, ele vai ter todo esse problema, pode até perder o emprego e o sustento dele. E aí aquele agente de trânsito fica nesse dilema. E aí ele pensa o seguinte: bom, já que não está tão longe da casa dele, assim, fazer o seguinte: meu irmão, ó, pelo amor de Deus, vai devagar,
vai andando, tá? Vai conduzindo seu veículo devagar, chega em casa, vai dormir, pelo amor de Deus. Aí tudo bem, pode deixar. E aí ele deixa o condutor seguindo o seu caminho. Quando ele vira a esquina, houve aquele estrondo, né? Vai lá quando vai ver o que aconteceu, houve um atropelamento, matou uma família inteira, né? Porque estava conduzindo o veículo sem a menor condição. A questão é a seguinte: além dos crimes que o condutor cometeu e tudo mais, o agente de trânsito, dentre outros, qual o princípio que ele violou ali de uma maneira clássica? Foi o princípio da impessoalidade, dentre outros, tá, pessoal? Por quê? Porque quando ele verificou a situação, né, da condução irregular e irresponsável, ele deveria ter observado o princípio da impessoalidade, buscando a finalidade que é o interesse público. E nesse caso, qual que é o interesse público? Ali você tem, por exemplo, a segurança pública, né? Segurança viária, por exemplo. Quando o agente público permite que o condutor sem condições continue dirigindo, ele fala o seguinte: olha, eu não vou olhar para o interesse público, para a coletividade, eu não vou olhar para ela, e eu vou olhar apenas para o particular. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o interesse público, que é supremo, ao interesse particular, e estou invertendo prioridades. Quando eu inverto essas prioridades, eu estou colocando toda a comunidade em risco, em benefício de um particular ou de um pequeno grupo, ok? Nesse caso, o agente público ele está cometendo uma série de irregularidades administrativas, tá? Dentre outras coisas, está cometendo atos de improbidade administrativa, poderá perder o seu cargo, etc. E o condutor, né, além de todas as infrações administrativas também, nesse caso que eu citei, ele estaria cometendo crime. Então veja a importância, né, da gente estudar não apenas a norma seca, né, a lei seca do Código de Trânsito ou das resoluções do CONTRAN. É absolutamente necessário para que todas as pessoas que trabalham com trânsito, seja você um profissional do direito ou não, né, às vezes você é um advogado, você é um acadêmico, você é um instrutor, professor, é necessário fazer a diferença, inclusive quando você está ministrando aulas ou mesmo aplicando isso na prática. Para isso você precisa conhecer o direito constitucional, aplicando ao direito administrativo e, por fim, em casos concretos. Porque se não for assim, você não consegue nem explicar para a sociedade, que muitas vezes clama por conhecimento, por que o código ele exige certas condutas, por que às vezes você tem uma lei diferenciada trazendo uma outra série de condutas. Você tem que pegar todos os fundamentos constitucionais e administrativos e aplicá-los, como na maneira que eu fiz aqui com você. Esse princípio da impessoalidade, ele deriva aqui de uma série de outros princípios, tá? Que nós chamamos, por exemplo, do conjunto do regime jurídico administrativo, que é um conjunto de princípios também muito importante para você estudar. Nós temos aulas também específicas sobre isso daqui, ok? Então essa é a importância de você estar sempre concatenado e fazer a diferença no seu meio de trabalho, junto aos seus clientes, junto aos seus alunos, porque se você simplesmente reproduzir a norma, tá, não vai ter conteúdo algum, você não consegue fazer um trabalho diferenciado, que eu tenho certeza é o que você quer, ok, pessoal? Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte aí, por favor, e se inscreva no canal. E se você quiser aprender um pouco mais, de uma forma mais aprofundada, sobre o direito de trânsito, mais especificamente o processo administrativo de trânsito, você pode entrar em uma das nossas turmas do nosso curso fechado de processo administrativo de trânsito. Para isso, basta você mandar uma mensagem para mim pelo meu e-mail, pauloandré.transit@hotmail.com, ou mandar uma mensagem lá no nosso site www.nablitz.com, ou então, se você preferir, deixe uma mensagem aqui embaixo que a gente vai responder assim que puder. Ok, pessoal, essa foi a aula de hoje, um abraço, eu vejo você no próximo vídeo.